Olá amigos, tudo bem? Eu sou o Jamil da Euseli. Eu sou Euseli do Jamil. E estamos juntos mais uma vez para o nosso quadro Éramos Dois. E agora já quase 18? Quase 18. Faltam poucos dias. Poucos dias, a Amélia com vocês. Estaremos apresentando quando a Amélia chegar, certo? Sim. Então tá bom. Nós estávamos no ano de 1988 no último vídeo. Sim. E contamos... Maio de 88. Maio, contamos a história da sua volta do Brasil para cá com os três, né? Vocês lembram que foi o nascimento da Sara e então você voltou para cá com a Sara e eu já estava aqui esperando vocês com o apartamento arrumado. Comentamos da igreja que foi uma ajuda excelente, a mão de Deus mesmo nos ajudando e preparando o apartamento. Foi muito bacana. Muito boa recepção. Muito boa recepção. E essa igreja foi a que nós começamos a ser parte, ser membro dessa igreja, onde começamos a nossa vida espiritual aqui, né? A nossa caminhada espiritual aqui em Miami, né? Uma das coisas que nós tínhamos como meta quando chegamos aqui era procurar uma igreja. E foi o que fizemos logo no início. E esse apartamento veio a ser, sem nós sabermos, quadras que nós íamos caminhando para a igreja. Tem algo muito importante que eu quero contar para vocês, que tem a ver com o chamado ao ministério pastoral. Essa igreja tinha um ministério, não sei se ainda tem, de evangelismo, de alcance. Um grupo de irmãos todos os sábados saíam fazer visitas na vizinhança. O bairro era visitado, casa por casa. Isso sistematicamente, de 2 em 2. E eu, então, comecei a acompanhar. E a estratégia da igreja era que sempre uma pessoa experiente, uma pessoa adulta, já... Um diácono, um líder, com alguém mais novo, né? E eu, então, tinha um companheiro, eu era o companheiro dessa pessoa, e comecei a participar, coisa que eu não tinha o hábito, não fazia isso, não tinha feito isso até então. E eu lembro que eu passei por muitas experiências boas, agradáveis, e outras assustadoras, porque... Algumas pessoas atendem bem, outras não. Exatamente. Algumas pessoas abriam as portas e, alegres, contentes, pediam para entrar. Outras brigavam, xingavam, batiam a porta e não davam nenhuma atenção para a gente. Mas outros faziam perguntas, né? E as pessoas que permitiam, que convidavam a gente a entrar em suas casas, faziam perguntas. E perguntas da Bíblia. O assunto era esse, o propósito era esse. E eu, muitas vezes, para não dizer todas as vezes, me encontrei em situações difíceis que eu me perguntava, se eu estou sozinho aqui, sem esse diácono, sem esse líder que está comigo, como eu responderia essas perguntas? Que resposta eu daria? Realmente eu não tinha essa experiência, não tinha essa bagagem, passaria vergonha, com certeza. E foi então quando eu decidi estudar. Eu pensei comigo, eu preciso estudar. Se eu quero estar na igreja, se eu quero servir na igreja, se eu quero continuar nesse propósito, e eu queria, eu pensei, eu preciso estudar, eu tenho que me preparar. E eu pensei, como falar isso para minha esposa? Como eu vou falar para ela que agora eu quero ir para um seminário? E tremendo, assustado, mas eu falei, eu contei para ela, olha, eu preciso estudar, eu preciso procurar um seminário, eu preciso saber mais da Bíblia, senão eu não tenho condições de continuar nisso que estou fazendo ali na igreja. E de repente eu vejo ele com a lista telefônica, do tempo da lista telefônica, que era grossa assim, né? Eu vejo ele procurando seminário para estudar, né? Procurando, e eu falei assim, mas o que você está fazendo? Ele falou, não, estou procurando um seminário para estudar. Daí eu disse para ele assim, você procurando seminário para estudar? E na hora eu pensei, meu Deus, se ele vai estudar seminário aqui,
Vão ser 4, 5 anos. Para quem não tinha alterado o horário do relógio ainda, estava com o horário do Brasil. Para quem já tinha ido, voltado do Brasil e ainda continuava com vontade de voltar, eu pensei, vai ser muito tempo, não vou ficar todo esse tempo aqui, nós vamos voltar embora, né? Eu pensei comigo e muitas outras coisas, né? De histórias que tinha, né? Com relação a estudar o seminário, Ministério pastoral. Ministério pastoral. Ela sempre falava comigo essa questão do ministério pastoral, a experiência que tinha vivido já, então, a vida dela toda foi na igreja, né? Eu tinha dó muitas vezes quando pastores saíam da igreja e a igreja sofria, a gente sofria, o pastor sofria, embora chorando. E era tão difícil, né? Entrava outro pastor, até que se adaptava com outro pastor e toda essa situação. E daí eu pensei comigo, nossa, estudar para pastor, isso vai ser tudo dentro da minha casa agora, né? Então... Já tínhamos conversado sobre isso, mas não porque eu tinha dito algo de ministério pastoral, mas em conversas ela já tinha expressado essa ideia, esse sentimento com relação aos pastores que ela tinha conhecido ao longo da vida e essa transição, essa mudança. A gente sofria muito com então era uma coisa que não estava na ideia dela, não estava realmente nos planos dela. Mas teve uma estratégia, isso não foi pensado, não foi calculado, era realmente a realidade. Quando eu pensei nisso, eu não pensava no ministério pastoral, eu não tinha nenhuma intenção de ser pastor de uma igreja, não passava isso pela minha cabeça. Realmente, a minha vontade era estudar, para conhecer, para me preparar, para ter conhecimentos para continuar nesse ministério. Sim. Não passar vergonha quando tivesse alguma pergunta que eu soubesse responder, ter alguma... Daí eu fiquei mais tranquila quando ele disse, não se preocupe, eu estou estudando somente para conhecimento. Daí eu falei, bom, então tudo bem, né? Então, e começou a estudar, né? Bom, consegui convencê-la. Encontrei um seminário. Essa lista telefônica me deu o endereço, eu fui até o seminário. E, para surpresa, também a quadras de onde nós estávamos morando. Nessa cidade tão grande, enorme. As coincidências de Deus mesmo, que o seminário era tão pertinho de casa, que nunca nós esperávamos que ia encontrar o seminário batista tão pertinho de casa. Tem um detalhe bem interessante, e aí a gente já vê o cuidado de Deus em todos os sentidos, né? Nesses detalhes também. Antes, eu já tinha arrumado um apartamento para nós morarmos quando nós viéssemos todos para cá. E quando chegamos, o proprietário desistiu de alugar para nós. Então, não deu certo esse apartamento. E fomos procurar... Outro, né? Outro. E que era bem distante desse. Bem distante. Era outro bairro. Cidade, era praticamente. E aí encontramos este, que veio ser a quadras da igreja e a quadras do seminário. Coincidentemente, numa cidade enorme. Né? Era Deus já cuidando de todo esse detalhe. Uhum. Fui no seminário, tirei todas as informações, fiz a minha matrícula, me registrei, enfim, feliz da vida, né, dando esse passo. E o diretor do seminário me comenta, então, olha, tem uma igreja brasileira aqui nesta igreja. Era uma igreja americana, com uma igreja dentro dela, né? Uma só igreja, com um pastor em espanhol e um pastor brasileiro. Ele falou, tem um pastor brasileiro aqui e aqui tem cultos em português. Então, aquilo foi uma notícia fantástica. Isso foi no ano 88, naquela época não tinha nenhuma igreja brasileira, era a única. Não tinha tanto brasileiro aqui. E era a única igreja brasileira. Única igreja brasileira. Um grupo ainda, né? Não era ainda uma igreja formada, era um grupo que se reunia ainda, né? Pequeno. E nós ficamos felizes com isso, fomos visitar. Naquela semana o pastor ligou para nós, né? Foi muito simpático, muito agradável. Sim. E fomos visitar a igreja, encontramos esse grupo de brasileiros, foi uma festa, uma alegria.
por um tempo nós ficamos divididos, na verdade, entre as duas igrejas. De manhã nós íamos na Brasileira e à noite nós íamos na Hispana, que era na esquina de casa, Exatamente. Que foi a igreja que nós começamos. Né? Ficamos por um tempo com as duas igrejas, mas não deu, isso era muito cansativo. Com criança pequena. Muito difícil e tivemos que decidir, e a decisão foi para o lado brasileiro, então Sim. nós fomos com o grupo brasileiro, com essa comunidade. Sim. E nessas alturas... membros que nós conhecemos naquela época e que hoje ainda estão no nosso círculo de amizade, estão na nossa igreja, que são famílias. Com certeza, com certeza. Que se tornou como família mesmo. Com certeza. Tem pessoas daquela época que estão na igreja que nós estamos hoje, outros não estão na igreja, mas na nossa igreja, mas estão nas suas igrejas onde estão morando, mas o contato continua, realmente é a família que nós temos aqui. E um detalhe muito interessante de que nessa igreja brasileira, um ano que nós estávamos ali, o pastor voltou para o Brasil. O pastor foi embora por uma situação pessoal, alguma coisa de família, ele voltou para o Brasil. Eu estava no meu primeiro ano de seminário. Então, o pastor americano e o pastor hispano, que eram os dois líderes da igreja, eles me chamaram e me deram a oportunidade, ou fizeram o convite. Na verdade, foi a intimação, né? Eles disseram, olha, o pastor foi embora e você é o único do grupo que está estudando, então agora é a sua vez. Você precisa tomar conta desse grupo. Sim, foi um desafio, né? Já no primeiro ano, né, do seminário. Foi, no primeiro ano do seminário, já assumindo o ministério, cuidando do grupo. Uma experiência muito boa. Uma experiência muito boa, e aí, mais uma vez, vimos... Na prática já, né? Uhum. Estudando e tendo a prática. Então, foi a melhor escola para mim. A melhor escola, realmente, para mim, porque eu estudava durante toda a semana e domingo estava ministrando para o grupo brasileiro. E quando o pastor americano e o pastor hispano, porque eram dois pastores, como eu disse, eles me deram essa oportunidade e, na verdade, foi um desafio e eles colocaram isso, né, para mim. Agora é você. A primeira coisa que eu pensei foi, como falar com a minha esposa? Ela que sempre teve esse temor, esse receio e essa questão de ministério pastoral nunca foi assim a primeira paixão, né? Servir na igreja, sim, estar envolvida na igreja, sim, atuar na igreja, sim, mas na área pastoral, sempre ela tinha dito que não era algo... Temor, né? O temor, né? Mas eu não tinha de outra, então eu cheguei e comuniquei, tive que falar com você. E realmente... Deus já vinha trabalhando, Deus já tinha trabalhado no coração dela, porque me surpreendeu a resposta dela. Talvez ela possa explicar melhor. Sim, porque durante esse tempo Deus trabalhou realmente no meu coração, porque quando o pastor foi embora para o Brasil, que foi outro sofrimento para a gente dele ter ido embora, né? Me doeu muito de ver as pessoas do grupo, né, brasileiro, pessoas que eram recém-convertidas, né? Que nós vimos batismo recém-feitos, né? Pelo pastor e todos ficariam, e agora? O que vai acontecer com a gente? Literalmente, ovelhas sem pastor. Então, aquele versículo, né? Como ovelhas que não têm pastor. E nesse momento, eu senti assim como uma responsabilidade tão grande por aquelas pessoas, espiritualmente falando, que o meu desejo era de reunir todo mundo, de acolher todo mundo, né? E daí foi quando o pastor disse isso para você, e quando você disse para mim, meu coração já estava assim tão... Já estava preparado. Preparado, que Deus trabalhou no meu coração, que eu disse, não, vamos assumir sim, pela necessidade das pessoas realmente, né? Nós sentimos assim, aquele amor já pelo grupo, pelas pessoas, né? Ela mesma disse, vamos. Então, aí foi o nosso começo ministerial. Algo interessante de tudo isso, Deus encaixando todo esse processo como um quebra-cabeça. No final da história, nós viemos morar aí dentro do seminário. Eu estava trabalhando no seminário e continuava estudando nesse seminário. Sim. E aos domingos eu pregava, eu ensinava na escola dominical ao grupo de brasileiro dentro de todo... Era a nossa vida nesse mesmo complexo de edifício, né? Sim. As crianças iam na escola. As crianças estudavam ali dentro
E o Edson só atravessava a rua e ia para a escola pública, né? Só atravessando a rua. E você era a única que saía para ir trabalhar? Eu era a única que saía para trabalhar fora, porque eu trabalhava ali dentro mesmo. Então, por alguns anos, nossa vida se concentrou dentro desse edifício onde era a escola, o seminário, a igreja, e nós morávamos ali, foi tudo ali. Então, e nesse tempo de seminarista, onde a nossa vida se resumiu ali dentro do seminário, era a igreja, era o meu trabalho, enfim, era tudo ali, uma oportunidade muito boa que Deus deu para nós, para suprir as nossas necessidades usando seus dotes culinários. Sim, nós percebemos que os seminaristas, eles vinham direto do trabalho, eles não iam para casa, vinham direto e com fome. Então, nós começamos a fazer, né, pastel, bolo, torta de salgadinhos banana, e doces, coisas refrigerantes, sucos, né? Coisas brasileiras. E que despertou a curiosidade deles, né? E eu comecei a levar no seminário e vender. Não voltava para casa. Não voltava para casa sem nada. Ia tudo, todos os dias. Não sobrava nada, né? Até é interessante que as crianças eram pequenas e o Igor, normalmente, ele pequenininho, ele ia comigo. E ele dizia assim, tomara que não compre tudo porque eu quero pastel. Deixava em casa para eles, mas a felicidade deles era que sobrasse daquele para ele comer o que sobrou, né? Eles compravam mesmo e pra gente era uma bênção. Foi uma provisão de Deus nessa época do seminário. Foi bênção de Deus, realmente. Provisão de Deus. Bem, e assim passaram-se os anos até que eu me formei, né? Terminei todas as classes e os créditos necessários, a nossa formatura, viajamos para New Orleans, onde é até hoje o campus principal do seminário, e essa formatura foi uma experiência também interessante, porque uma viagem dessa custa, e nós, né, com toda a família, claro, para ir numa formatura, era para ir toda a família, sozinho não tinha nenhuma graça. E realmente isso tem um custo, e a nossa condição não era para isso, né? Realmente não era fácil uma viagem dessas. E era necessário estar em dia com as contas do seminário, com as mensalidades em ordem, atualizadas, para ter a formatura, ou para receber o diploma, né? E eu liguei para o escritório, queria ter certeza de que, ainda que eu não fosse lá na cerimônia, que eu não viajasse para lá, mas eu queria ter a certeza que o meu diploma ia chegar, né? Porque estava tudo em dia, né? Então eu liguei para lá para ter essa certeza, para ver a minha situação, a minha conta, enfim, eu queria garantir, eu queria estar certo de que tudo estava bem, né? Tudo estava bem. E aí a surpresa, realmente, outra vez a mão de Deus. Eu tinha um crédito lá, não sei como, não sei de onde, não sei de que maneira, tinha um crédito lá, e eles mandaram esse cheque, e com esse dinheiro nós alugamos carro, viajamos toda a família. Então foi uma festa realmente a nossa ida para New Orleans em 1991, quando foi a minha formatura. Uma bênção de Deus, foi maravilhoso. Realmente é algo muito, muito significativo. Bem, continuamos no ministério, continuamos com a igreja, com os brasileiros, já formado, mas não ordenado, né? Para o ministério pastoral dentro das igrejas é necessário ter o processo de ordenação, né? E a igreja queria fazer a minha ordenação, mas eu tinha toda uma situação, tinha que mudar o status, visto, né? Status migratório, regularização de vistos e toda uma série de coisas, e eu preferi resolver isso primeiro para depois então cuidar do processo da ordenação pastoral. E foi quando, em final de dezembro de 1991, eu viajei para o Brasil. Eu digo viajei porque eu fui sozinho, você ficou aqui com as crianças, né? Para resolver todas essas questões, e pensando, e era o plano, que em 30 dias no máximo eu estaria de volta. E não foi assim. Não foi assim. E essa história nós vamos contar no próximo vídeo,
porque em 1992, um novo capítulo na nossa vida. Sim. Bem, pessoal, até aqui nós chegamos. Eu espero que vocês tenham gostado. Continuem conosco, porque ainda temos muitas histórias para contar. Se você é novo no canal, inscreva-se, porque assim você receberá também outros vídeos, poderá ver já os vídeos anteriores. Compartilhe essa história. Olha, eu gostaria de chegar a 250 inscritos. Está faltando pouco. Ajude a gente, ajude o canal. Compartilhe, peça para seus amigos que se inscrevam e assim você estará ajudando a que o canal tenha um maior engajamento. Tá bom? Até a próxima semana com mais um capítulo de Éramos Dois.